todos e a Boas todas. tardes. Boa tarde. Fala do tesoureiro da UDIP Sport, Manuel António, e vamos hoje terminar ou recomeçar o assunto que nos trouxe no dia do apagão, que quando ocorreu a falha de energia, estava convencido que era na zona, não é? Aqui na zona, eu vou ter que ligar à doutora Sara, dizer que, enfim, depois chegámos à conclusão que era o país todo. Doutora Filipa, enfim, vai ter que repetir, provavelmente, algumas das coisas que nos disse já, mas é com todo o gosto que, em nome da UDIP Sport, vamos retomar esta formação que é muito importante para as instituições. Seguramente para aquelas que têm mais de 50 colaboradores, é fundamental e imprescindível termos os documentos afinados, ou pelo menos iniciados. É um assunto premente que urge dar seguimento, enfim, aos documentos para cumprir a legislação, e é com todo o gosto que, uma vez mais, temos cá a equipe da UDIP Sport, liderada pela doutora Sara, e hoje a formadora, a doutora Filipa, vai falar sobre este assunto que é do nosso interesse, e esperamos que na parte final possamos também trocar algumas impressões para tirar algumas dúvidas que eventualmente fiquem. Passo então a palavra. Muito Olá. bem. Deixa-me falar, doutora Filipa. Bom dia a todos e a todas. Só algumas notas iniciais, como já é o normal dos nossos webinars, portanto a sessão está a ser gravada. Portanto, caso não queiram partilhar a vossa imagem, peço que desliguem a vossa câmara. Peço que desliguem o vosso microfone durante a sessão. Portanto, no final vamos ter o nosso momento em que vamos responder às vossas questões, e aí, se quiserem, colocam aqui o ícone no ar e fazemos e damos resposta às vossas questões. Ou então vão colocando no chat as vossas questões, nós também vamos respondendo. A doutora Filipa irá então dinamizar este webinar. Este webinar tem como ponto de partida um manual que foi criado pelo UDIP Sport, com, obviamente, na autoria da doutora Filipa, que foi disponibilizado e está disponibilizado na plataforma CIRI-PSS às entidades associadas e clientes do Serviço de Apoio Informativo. Portanto, é isto que nos cá atrás hoje. Não basta ter o canal, não é? É preciso saber trabalhá-lo. Portanto, doutora Filipa, passo-lhe a palavra. Obrigada. Eu não posso começar a formação sem antes elogiar mais uma vez o papel que eu acho que a UDIP Sport tem junto às associadas, e eu que conheço várias uniões, de facto destaco como sendo um papel de excelência, neste sentido de que muitas vezes se adiantam àquilo que são o cumprimento de obrigações legais e vos dão uma ajuda preciosa sobre como cumprir. Bom, esta formação nasceu, e não é correto dizer que o manual foi feito só por mim, foi feito muito com a ajuda da doutora Sara, que é muito prática e que me retira um bocadinho o meu juridiquês às vezes, mas surgiu de uma preocupação conjunta que nós temos com as IPSS, que tem a ver com isto. Tem a ver com o facto de que muitas vezes, quando a lei está a sair, nós nos apercebemos de que há logo uma tentativa de fazer negócio à volta da necessidade do cumprimento de obrigações legais. E, portanto, o que nós tentámos primeiro com o manual e com as minutas, e depois com as minutas que, entretanto, vos disponibilizamos a propósito do MENAC e da anticorrupção, e o dia de hoje tem muito a ver com estas questões do cumprimento das normas anticorrupção e do plano normativo anticorrupção, é com o objetivo de forma muito simples, vos ajudarmos a implementarem aquilo que é obrigatório, sem terem que gastar balúrdios que às vezes vos tentam fazer convencer que é obrigatório gastar para cumprir com estas obrigações legais. Bom, eu não vou começar do ponto onde fiquei no dia do apagão, vou começar de novo, vou tentar ser mais rápida, mas faz todo o sentido voltarmos outra vez a falar do canal de denúncia interno, porque agora, e finalmente, isto não é atraso nosso, isto foi atraso do Estado,
estas obrigações já vêm desde 2021. O MENAC demorou muito tempo a ser criado, o site do MENAC demorou imenso tempo a ficar operacional e só em novembro de 2024 é que finalmente eles colocaram tudo operacional. E depois deram um prazo muito curto para as entidades submeterem no site, que foi até ao dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, até submeterem no site o comprovativo de que tinham um canal de denúncia interno, o comprovativo de que estavam a dar formação a todos os seus trabalhadores no sentido da integridade, ética, transparência e medidas anticorrupção, o seu responsável pelo cumprimento normativo, um plano de prevenção de riscos e um código de conduta. E, portanto, todos estes documentos já vos foram disponibilizados pela UDIPS. O canal de denúncias foi o primeiro do qual nós falámos, porque era obrigatório desde 2021 que todas as instituições com 50 ou mais trabalhadores tivessem o seu canal de denúncia interno. Como agora, e portanto isto já vinha de trás, já era uma obrigação que nós já trabalhámos atrás, mas agora, como é obrigatório colocar no MENAC a evidência de que o temos disponibilizado, faz todo sentido voltarmos a olhar para ele e perceber qual é que é o objetivo deste canal? Primeiro, dizer-vos que isto não é nenhuma obrigação que resulte de uma ideia do legislador nacional. Isto resulta, acima de tudo, de uma diretiva comunitária de 2019 que pensou o seguinte: pensou, nós temos um problema em todos os países da União Europeia, que é o problema do combate à corrupção. E os mecanismos dos órgãos policiais que nós temos para combater a corrupção muitas vezes não conseguem detectar estas práticas de corrupção. E então pensaram que, de facto, as pessoas que mais sabem e mais conhecimento têm relativamente a estas práticas é justamente quem trabalha e quem lida diretamente com estas entidades. E quem trabalha e quem lida diretamente com estas entidades, por que é que não denuncia estas práticas que tem conhecimento que são práticas de corrupção, de violação de dados pessoais, de tráfico de influências e de outras questões? Porque tem medo de ver o seu posto de trabalho ou o seu contrato de prestação de serviços ou o seu contrato de fornecimento posto em causa. E então, o que este canal de denúncias vem fazer é dizer assim: vamos então criar um mecanismo, e é sempre, reparem uma coisa, a lei fala sempre em canal de denúncias. Nunca vos diz que tem que ser uma plataforma, nunca vos diz nada disto. Fala sempre em canal de denúncias, que é um mecanismo pelo qual qualquer pessoa que tenha uma relação laboral, estatutária, contratual com uma entidade com 50 ou mais trabalhadores possa utilizar este mecanismo para denunciar uma situação de que tem conhecimento, para que depois a entidade em causa possa ver se efetivamente há algum fundo de razão naquilo que está a ser denunciado ou não. Portanto, no fundo, é para isto que isto serve, que é para garantir às pessoas que são aquelas que mais informações têm sobre aquilo que acontece dentro das entidades, que possam fazer estas denúncias livremente, cientes de que não serão perseguidas e prejudicadas pelo facto de fazerem estas denúncias. E então, e depois também, ao mesmo tempo, há outra preocupação, que é uma questão de lealdade. Se eu tenho conhecimento de que na instituição onde eu trabalho, de facto, há uma prática que viola a lei, o que é que eu devo fazer? Devo primeiro ir para os órgãos de comunicação social, fazer aquela denúncia, ou devo começar por denunciar internamente para tentar ver se conseguimos internamente colmatar aquela situação? A ideia é esta, é começar por denunciar internamente, depois há entidades que têm canais de denúncias onde vão receber as denúncias relativamente às entidades sobre as quais exercem um poder de tutela e depois então é que há a possibilidade de fazer uma denúncia pública. Agora, é importante perceber que há todas estas denúncias, não é para nós nos queixarmos de tudo e mais alguma coisa, que é aquilo que em muitos sítios está a acontecer. Estas denúncias servem, sobretudo, para as áreas que estão aqui previstas. Primeiro, servem para qualquer pessoa que tenha uma relação de contrato de trabalho, de prestação de serviços, de fornecimento, ou que seja membro de um órgão social, ou até um associado de uma associação destas, que
tenha conhecimento de um ato ou omissão que viole a lei, especificamente e apenas e só nestas áreas: contratação pública, serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, segurança e conformidade dos produtos, segurança dos transportes, proteção do ambiente, proteção contra radiações e segurança nuclear, segurança dos alimentos para consumo humano e animal, saúde animal e bem-estar animal, saúde pública, defesa do consumidor, proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança de rede e sistemas de informação. Portanto, a questão do RGPD também é aqui objeto de denúncia neste canal. São estas as matérias sobre as quais podem ser apresentadas denúncias. Isto não serve para apresentar denúncias noutros domínios, mas apenas e só nestes. Eu estou a dizer isto porquê? Porque eu assumo a função de responsável pelo canal de denúncias num sítio e conheço vários responsáveis pelo canal de denúncias e, de facto, muitas vezes as pessoas utilizam este canal para se queixarem de tudo e mais alguma coisa. Mas este canal tem este objetivo mesmo de combater a corrupção e o branqueamento de capitais. E por isso, eu se souber de alguma situação relacionada com assédio moral no local de trabalho ou com o não pagamento de horas de trabalho extraordinárias, não me vou queixar delas neste sítio. Há outros sítios para eu poder fazer esta queixa. Portanto, o objetivo desta lei é este: combater a corrupção e o branqueamento de capitais através da proteção dada a todos aqueles que denunciem comportamentos que possam estar na sua origem ou que consubstanciem práticas que se integrem nestes domínios. Ato ou omissão contrário e lesivo dos interesses financeiros da União Europeia, ato ou omissão contrário às regras de mercado interno, criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada, ato ou omissão que contrarie o fim das regras e normas abrangidas nas alíneas A e C. Portanto, as áreas de atuação estão perfeitamente definidas, está bem? São aquelas e aquelas só, não serve para outras. Aliás, numa das minutas que constam do anexo ao manual, nós, para simplificarmos a vida aos denunciantes, até colocámos lá: a denúncia está a ser feita numa destas áreas, precisamente para que as pessoas não sejam induzidas a fazer a denúncia numa área que não tem nada a ver, está bem? Portanto, está lá especificado sobre o que é que podem fazer as denúncias para simplificar. E depois são denúncias sobre atos ou omissões, coisas que já tenham acontecido ou que, em princípio, tudo leva a crer que vão ocorrer num futuro próximo. Portanto, é para todas essas situações. E agora faz sentido nós falarmos no canal de denúncias, porque ele foi previsto pela Lei 93/2021, de 20 de dezembro, que entrou em vigor entretanto, em julho do ano seguinte, mas depois, no mesmo ano, até um bocadinho mais cedo, o Decreto-Lei 109/2021, de 9 de dezembro, criou o Regime Geral de Prevenção de Corrupção, que verdadeiramente até é anterior à sua criação ao canal de denúncias, só que o canal de denúncias, como dependia mais de nós do que do Estado, foi criado mais rapidamente por nós. O regime de prevenção da corrupção e a criação do MENAC demorou mais tempo a acontecer. Quando aconteceu e quando finalmente o site primeiro e agora a plataforma do MENAC estiveram em novembro do ano passado, ficaram finalizados, o MENAC veio-nos pedir então que submetêssemos lá as evidências do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, o Código de Conduta, o Plano de Formação, canal de denúncia, e dentro do Plano de Prevenção de Riscos e de Infração Conexas está então a nomeação do responsável pelo cumprimento normativo, que é um bocadinho semelhante à figura
é um bocadinho semelhante à figura do encarregado de proteção de dados no domínio do RGPD. O encarregado de proteção de dados também não garante que não vão existir violações de dados, tal como o responsável pelo cumprimento normativo também não nos vai garantir que a lei vai ser sempre cumprida. O que nos garantem é que vão dar apoio às entidades para que isso aconteça. É um bocadinho semelhante a figura de um e do outro, embora a responsabilidade do responsável pelo cumprimento normativo seja maior. Pronto. Então, o MENAC, foram dados muitos passos para a criação do MENAC. Há uma primeira resolução do Conselho de Ministros de 2021 que aprovou a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, mas que demorou muito tempo até conseguir atingir os seus objetivos e por isso foi necessário prorrogar o tempo para se conseguir fazer tudo o que era necessário, e ainda estamos longe de o conseguir. Depois, temos também aqui, é importante, o Decreto-Lei 109/2021, de 9 de dezembro, que criou um mecanismo nacional anticorrupção e estabeleceu o regime geral de prevenção da corrupção. Uma lei 93/2021, de 20 de dezembro, que estabeleceu o regime geral de proteção de denunciantes de infrações, transpondo a diretiva da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de outubro de 2019, uma resolução do Conselho de Ministros de 2022, que nomeou o presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção, e uma lei 94 de 2021, também de 21 de dezembro, que aprovou as medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção, alterando o Código Penal, o Código do Processo Penal e as leis conexas. A Portaria 164/2022, de 23 de junho, que regulou a instalação deste Mecanismo Nacional Anticorrupção. Resolução do Conselho de Ministros de 74/2022, de 25 de agosto, que nomeou o vice-presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção. Portaria 155/2023, de 6 de junho, que declarou a instalação definitiva do Mecanismo Nacional Anticorrupção. Portaria número 292/2022, de 9 de dezembro, que criou o mapa de pessoal dirigente e o mapa de pessoal de apoio técnico e administrativo do Mecanismo Nacional Anticorrupção, e a Portaria 185/2024, que aprovou o modelo de declaração da inexistência de conflitos de interesses destinados aos membros dos órgãos de administração, dirigentes e trabalhadores das entidades públicas, abrangidas pelo Regime Geral de Prevenção da Anticorrupção, e nós temos, de prevenção da corrupção, e nós, por acaso, nas nossas minutas que vos disponibilizamos, temos uma minuta que não é essa, porque nós não somos uma entidade da administração pública, mas temos uma minuta que se destina a ser assinada por todos aqueles que possam vir a ser nomeados como, por exemplo, júris de um concurso público e que devem declarar, no momento da nomeação, que não existe nada que seja um impedimento à sua isenção e imparcialidade na tomada de decisão. Portaria número 155/2023, de 6 de junho, que declarou a instalação definitiva do Mecanismo Nacional Anticorrupção. Vejam o tempo que este mecanismo esteve para se instalar. Depois a portaria, antes até desta data, portaria 292/A de 2022, criou o mapa de pessoal dirigente e o mapa de pessoal de apoio técnico e administrativo deste mecanismo. Resolução do Conselho de Ministros número 74/2022, de 25 de agosto, que nomeou o vice-presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção, e a portaria 164/2022, de 23 de junho, que regulou a sua instalação. Na verdade, não está tudo por ordem, mas ainda a semana passada estavam a ser substituídos alguns dos membros e nomeados outros membros do MENAC, portanto, estamos a falar de um mecanismo que ainda está a construir-se. Bom, primeira fase, e nós todos, creio eu, todas as entidades com mais de 50 trabalhadores já assumiram esta parte e já a fizeram, que foi a criação do canal de denúncias, foi o primeiro passo. Com a criação do canal de denúncias, nós tivemos a oportunidade e também tínhamos a obrigatoriedade de dar formação aos nossos trabalhadores para lhes explicar que, a partir de agora,
porque trabalhavam para uma entidade com mais de 50 trabalhadores. Se tivessem alguma questão sobre a qual quisessem apresentar uma denúncia dentro daquelas áreas que estão devidamente circunscritas, passavam a dispor de um canal de denúncia interno para o poderem fazer. E podiam fazê-lo de forma anónima ou de forma identificada, e que depois cabia à respectiva entidade averiguar se de facto aquilo tinha algum fundamento de veracidade ou não. E com isto demos o primeiro passo para a construção de uma mentalidade ética e deontológica anticorrupção. Aliás, se nós olharmos para o Estatuto das IPSS, nós encontramos lá algumas normas que de facto prevêem comportamentos que são comportamentos que garantem a isenção e a imparcialidade no exercício das funções. Nem sempre são cumpridos, mas de facto encontramos lá uma série de comportamentos que pretendem garantir que assim suceda. Então, com isto, demos o primeiro passo para a construção de uma mentalidade ética e deontológica anticorrupção e depois, então, agora vamos ter que evidenciar junto do MENAC que estão implementadas todas estas medidas anticorrupção. Uma delas começa desde logo por fazermos uma análise interna à nossa casa, à nossa instituição e percebermos onde é que eventualmente podem existir riscos de práticas de corrupção e o que é que se pode fazer para minimizar essas situações ou para evitar que elas aconteçam. Uma delas pode ser, por exemplo, uma coisa tão simples quanto esta, que se faz em quase todas as entidades, que é: não há nenhuma despesa acima de um determinado montante que possa ser autorizada por uma única pessoa. Terá sempre que haver uma autorização conjunta para garantirmos que há aqui uma verificação se a despesa é mesmo necessária ou não. A existência de um código de conduta que aposta nesta questão das medidas da ética, deontologia e transparência no local de trabalho, e este código de conduta é obrigatório para todos aqueles que trabalham na nossa instituição, e têm que perceber uma coisa, que é: não é só o presidente da instituição, não são só os membros de órgãos sociais, não é só o diretor de serviços, não é só quem toma decisões relativamente à compra de alguma coisa, que tem responsabilidades ao nível destas práticas de corrupção. Qualquer trabalhador nas nossas instituições, em dado momento na sua atividade, pode ser colocado numa situação em que pode praticar um ato corrupto. Por exemplo, quando eu estou na secretaria, recebo as pré-inscrições para uma lista de espera na creche ou na ERP e, sem obedecer àqueles que são os critérios rigorosos de ordenação dos candidatos, dou preferência a um em detrimento do outro. Coisas tão simples quanto estas são também elas atos de corrupção que nós muitas vezes pensamos: mas eu não ganho nada, não me dão dinheiro em troca disto, mas se calhar tenho outros favores. Portanto, é esta cultura de que nós, no nosso local de trabalho, nós nunca podemos pôr interesses privados à frente, o nosso próprio interesse à frente dos interesses institucionais. Plano de formação, e este plano de formação o que é que pretende? Pretende garantir que toda a gente, mas mesmo toda a gente que trabalha nas nossas instituições, foi sensibilizada relativamente a esta temática e neste sentido, sabe exatamente o que é que deve, e o que é que não deve, o que é que deve e o que é que não deve fazer. Eu, por acaso, tive uma situação muito caricata num sítio onde eu presto apoio, que foi: dei formação sobre o Código de Ética e Deontologia, e de alguma maneira devo-vos ter assustado tanto que no final da formação uma educadora veio ter comigo muito preocupada e veio-me dizer assim: eu agora fiquei preocupada a ouvi-la, porque nós temos às vezes alguns pais que nos pedem para, como não têm tempo entre o momento em que vêm buscar os filhos e o momento em que iniciam as atividades do balé, do futebol ou do que seja, pedem-nos para nós os equiparmos aqui. Às vezes as meninas pedem para fazer os penteados lá para o balé e essas coisas assim.
Fazemos isso a uns e não fazemos a outros. Será que isto é uma medida de corrupção? E eu disse, bem, não me parece que seja uma medida de corrupção, em todo o caso, não me parece que seja uma boa prática, porque se só o faz relativamente a algumas crianças e não faz a outras, está a praticar um ato discriminatório. Pronto. Não é um serviço que seja suposto as instituições fornecerem aos seus utentes. Estou a falar no caso da creche. Por outro lado, o tempo que está a dedicar-se a vestir estas crianças e não está a cuidar das outras e a prestar a atenção que devia às outras. E como não é uma coisa que seja feita para todas, ou seja, uma coisa era dizer a todos os pais que quem quisesse e precisasse que vocês estavam disponíveis para isto. A partir do momento em que isto não é algo que seja comum, há meia dúzia de pais que se aproveitam e que pedem isto, podem sempre gerar a que os outros pais pensem que de facto estão a ser alvo de uma discriminação porque não pedem a mesma coisa e por isso acabam por ter que ser eles a sacrificar-se e a fazer aqui e equiparem os filhos e estas coisas. Portanto, é muito importante aqui esta questão e eu terei sensibilizado de alguma maneira de forma muito evidente, ao ponto de terem ficado mesmo assustados. É essencial, então, para a concretização destes objetivos, documentar toda a implementação, quer do canal de denúncia, quer destas medidas anticorrupção e apostar na formação. Apostar na formação tem dois grandes propósitos. Primeiro tem, olhem, três grandes propósitos. Ou melhor, dois grandes propósitos e um grande benefício. Então vá. Quanto aos propósitos, é que toda a gente perceba que no seu local de trabalho e no seu posto de trabalho, por muito insignificante que nós possamos pensar que o nosso posto de trabalho é, todos nós, a dada altura, somos colocados numa situação em que podemos praticar um ato de corrupção. E queremos sensibilizar toda a gente para perceber o que é isto e para saber o que é que não pode fazer. Por outro lado, e esta é a segunda grande vertente, que é se toda a gente perceber isto, todos nós somos polícias uns dos outros, ou seja, todos estaremos mais atentos no nosso local de trabalho e se nos apercebermos de que alguém pratica algum destes atos anticorrupção, também estaremos sensíveis o suficiente para o denunciarmos. Por outro lado, e já que estamos a falar de formação profissional, e já que estamos a falar de uma obrigação que decorre do Código do Trabalho de dar 40 horas de formação a todos os trabalhadores por ano, podemos utilizar essas horas de formação para o nosso relatório único para o anexo C. Portanto, esta é indiretamente uma vantagem que nós podemos retirar de dar formação nesta matéria, mas sem dúvida que as maiores vantagens que nós temos é, de facto, criar nas pessoas esta cultura e esta mentalidade de transparência, isenção e imparcialidade que eu acho que infelizmente se perde e eu acho que esta altura que vivemos no nosso país não é só agora, atenção, já vem desde há alguns anos. O facto de nós sermos bombardeados na comunicação social com tantas situações sobretudo a nível da classe política, de atos de corrupção, às vezes faz quase com que as pessoas achem isto mais ou menos normal, porque como há tanta gente a fazer, quase que nós achamos normal. Eu tenho cuidado de dizer, porque há sempre quem diga assim, mas os outros fazem e têm mais poder do que nós. E eu digo assim, não é pelo facto dos outros fazerem que isto nos legitima a nós a fazer, mais ainda porque somos IPSS e temos não só um dever legal, mas um dever moral de cumprirmos de facto com todas estas regras. Então, já percebemos para que matérias é que a canal de denúncias se destina, agora vamos perceber quem é que pode ser considerado um denunciante para efeitos desta norma. A pessoa singular que denuncie ou divulgue publicamente uma infração com fundamento em informações obtidas no âmbito da sua atividade profissional, independentemente da natureza desta atividade e do setor em que é exercida. Podem ser considerados denunciantes, nomeadamente, os trabalhadores do setor privado, social ou público, os prestadores de serviços, contratantes, subcontratantes e fornecedores, bem como quaisquer pessoas que atuem sob a sua supervisão e direção, os titulares de participações sociais e as pessoas pertencentes a órgãos de administração ou de gestão,
ou órgãos fiscais ou de supervisão de pessoas coletivas, incluindo membros não executivos, voluntários e estagiários remunerados ou não remunerados. O que é que precisamos de saber? Que só é denunciante a pessoa que tem uma relação interna com a entidade em causa, com a IPSS em causa, e que essa relação não tem que ser remunerada. Pode não ser remunerada, mas basta que seja alguém de dentro, que conhece de dentro a forma como nós atuamos, para já ter legitimidade, para ter acesso a conhecimentos que é importante que os denuncie. A qualidade, só que deve denunciá-los desde que esteja de boa fé e que no momento em que está a fazer a denúncia pode não a conseguir provar, mas tem que estar crente de que tudo aquilo que está a dizer tem um fundo de verdade. Não é obrigado a provar o que diz, mas é obrigado a estar de boa fé relativamente àquilo que diz. Só assim é que a lei lhe reconhece esta proteção. E é muito importante este esclarecimento da lei. Sabem porquê? Porque eu acho que hoje em dia as pessoas, até por causa da forma como funcionam alguns órgãos de comunicação social, estão convencidas de que eu, se tiver uma mera suspeita, avanço assim com a denúncia e avanço com a difamação relativamente a uma pessoa. E depois alguém há de descobrir alguma coisa. Não pode ser assim. Nós temos que, de uma vez por todas, perceber que de facto há uma responsabilidade da parte de quem denuncia. A qualidade e proteção do denunciante mantém-se, mesmo nos casos em que a infração tenha aprofundamento, infrações obtidas numa relação profissional que já terminou, bem como durante o processo de recrutamento ou durante outra fase de negociação pré-contratual. Eu vou pedir a quem tem o micro ligado, por favor, desligar, está bem? Ou de uma relação profissional constituída ou não constituída. Para que o denunciante possa, então, beneficiar desta proteção que esta lei lhe reconhece, é preciso estar de boa fé. Pode não conseguir provar aquilo que diz, mas tem que estar ciente de que o que diz é verdade. Tem que estar convicto disto. E não está ali a avançar com uma informação só para denegrir o nome de alguém infundadamente. Ter fundamento sério para crer que as informações são, no momento da denúncia ou da divulgação pública, verdadeiras e denunciar ou divulgar publicamente uma infração nos termos estabelecidos no capítulo 2º. O denunciante tem direito a manter o seu anonimato do início ao fim do procedimento de denúncia e, mesmo no caso de ter feito uma denúncia anónima e posteriormente ter sido identificado, continua a beneficiar de toda esta proteção se estiverem preenchidos os demais requisitos da denúncia ou divulgação pública. Portanto, o denunciante tem que estar com todos estes requisitos para que a lei lhe reconheça esta proteção, ou seja, garanta que não vai ser perseguido por aquilo que diz. E depois é também muito importante garantir que o denunciante pode optar por fazer a denúncia de forma anónima ou pode-se identificar. E aqui este é um dos pontos onde eu acho que, por vezes, alguns das plataformas de canal de denúncia que estão a circular e que estão a ser comercializadas não cumprem. Porquê? Porque para que a pessoa possa apresentar a sua denúncia, obrigam a que ela se autentique no sistema previamente. Ora, se isto acontece, já estamos a garantir, já estamos a inviabilizar que ela possa apresentar a denúncia anónima. Como a lei não exige nenhuma plataforma específica, nós podemos, por exemplo, utilizar a coisa que eu acho que é mais antiga e mais eficaz no que diz respeito ao anonimato, que é a possibilidade de alguém poder enviar uma carta anónima dirigida ao responsável pelo canal de denúncias. Tenho aqui uma pergunta que me diz: uma denúncia que seja feita no canal de denúncias por alguém que não seja considerado denunciante não deve ser dado tratamento? Deve, Nuno. No manual que nós apresentamos, uma das minutas é mesmo esta: é que numa primeira, todas as denúncias feitas, todas,
mesmo que não sejam sobre estas matérias e mesmo que a pessoa que denunciou não seja considerado legalmente um denunciante para este efeito, todas têm que ser registadas num livro próprio, e nós também temos lá o formuláriozinho em que deve ser feito este registro. Depois é feita uma triagem, e nessa triagem nós vamos ver se a pessoa que apresentou a denúncia tem a qualidade de denunciante, e depois vamos ver se a razão, a denúncia é sobre um assunto que cabe dentro deste âmbito. E em função disto, podemos ter que responder, e também lá estão as minutas previstas para isto, que, ok, fez-nos uma queixa sobre este assunto, mas o senhor não tem a qualidade de denunciante para este efeito. Por exemplo, um familiar de um dos nossos utentes, que vem fazer queixa de alguma coisa. E pode fazer queixa disso, mas noutro sítio e não no canal de denúncias. Nós recebemos a denúncia, registamos a entrada da denúncia, mas depois damos o seguimento a dizer que a pessoa que apresentou a denúncia não tem a qualidade de denunciante, tal como está previsto na lei. Portanto, e que deve apresentar na mesma as queixas e as denúncias que tenha, mas no local próprio e da forma adequada. Então, a lei prevê 3 espécies de canal de denúncias e que devem ser usados mesmo com esta prioridade, mesmo com esta precedência, ou seja, em primeiro lugar, se eu trabalhar numa instituição que tem um canal de denúncia interno, eu devo optar por primeiro denuncio internamente. Só quando eu trabalho num sítio com menos de 50 trabalhadores e que não tem um canal de denúncia interna, ou que tem e eu desconheço a sua existência, ou que tem e eu conheço a sua existência, mas tenho a certeza que se apresentar a denúncia naquele canal, ninguém vai fazer caso daquela denúncia. Só nestas 3 situações é que eu posso saltar logo para o patamar seguinte, que é canal de denúncia externo, que são as tais entidades que têm um canal que se destina a receber as denúncias de várias entidades relativamente às quais têm um dever de supervisão. E só em última análise, quando nem aqui se faça nada e se apure nada, é que nós podemos seguir diretamente para a divulgação pública. O objetivo desta norma é, em primeiro lugar, garantir proteção àquelas pessoas que são aquelas que mais conhecimento têm das infrações que possam ocorrer nos locais de trabalho. E, em segundo lugar, garantir que, antes de irmos para a comunicação social, para os canais de divulgação pública e difamarmos completamente e às vezes infundadamente o nome de uma entidade, primeiro começamos por fazer uma investigação interna para ver se há ou não algum fundo de verdade naquilo que estamos a afirmar. É obrigatório, então, os canais de denúncia internos são obrigatórios para todas as entidades do setor privado e do setor público que empreguem 50 ou mais trabalhadores e ainda para as pessoas coletivas que desenvolvam a sua atividade nos domínios dos serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento de terrorismo, entidades obrigadas a ter canal de denúncias. Quer isto dizer que todas as outras que não tenham estes 50 ou mais trabalhadores não têm que se preocupar com estas questões das medidas anticorrupção? Não, 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 não quer dizer nada disto. Têm na mesma que se preocupar. Só que tenho a certeza de uma coisa, é que se houver alguma queixa relativamente a alguma ação ou omissão sua que viole a lei nestes domínios, a queixa não será feita diretamente a si, mas sim diretamente nos tais canais de denúncia externos às entidades que as fiscalizam. Ficam, porém, excluídas desta obrigação as autarquias que, não obstante empreguem 50 ou mais trabalhadores, tenham menos de 10.000 habitantes. E muitas vezes o que acontece nestas autarquias, juntas de freguesia nomeadamente, é que se juntam várias e criam um canal que é comum a várias. Ou seja, todas as IPSS com 50 ou mais trabalhadores estão obrigadas a criar o seu canal de denúncia interna. Não obstante, as entidades obrigadas que não sejam de direito público e que empreguem entre 50 e 249 trabalhadores
possam partilhar recursos no que respeita à recepção de denúncias e ao respectivo seguimento. Devem obedecer estes canais de denúncia interna a estes requisitos. Primeiro, garantir a apresentação e o seguimento de denúncias, seguros de denúncias, a fim de garantir a exaustividade, integridade e conservação da denúncia. Por isso é que eu vos dizia há pouco que qualquer denúncia que entre e que chegue até nós, mesmo que seja sobre outra matéria que não tem a ver com esta lei, e mesmo que seja feita por alguém que não tenha qualidade de denunciante, temos que fazer o registro e depois a respectiva triagem e que destino é que lhe demos. Assegurar a confidencialidade da identidade ou o anonimato dos denunciantes e a confidencialidade da identidade de terceiros mencionados na denúncia e impedir o acesso de pessoas não autorizadas. É obrigatório para todas as entidades do setor privado e do setor público que empreguem 50 ou mais trabalhadores e ainda para as pessoas coletivas, então, que desenvolvam estas atividades. Estes são, então, os requisitos a que deve obedecer: impedir o acesso a pessoas não autorizadas. Porquê? Porque nós temos que garantir o sigilo quanto ao denunciante, o sigilo quanto ao denunciado e o sigilo quanto às pessoas que estão indicadas na denúncia. Na verdade, a única pessoa que não tem direito ao anonimato é o responsável pelo canal de denúncias, o que não deixa de ser uma coisa algo ingrata, não é? A lei permite que os canais de denúncia interna possam ser operados internamente para efeitos de recepção e seguimento de denúncias por pessoas ou serviços designados para o efeito ou externamente para efeitos de recepção de denúncias. Vejam porque é que eu vos digo que eu não estou com isto a dizer que não devam adquirir uma plataforma de canal de denúncia interno se acharem que ela é boa. Só que percebam uma coisa, equacionem o valor que vos é pedido e percebam uma coisa, o máximo que esse canal vai fazer é receber as denúncias. Porque na parte do encaminhamento, esse tem que ser feito obrigatoriamente de forma interna. Portanto, uma plataforma que vos crie o canal de denúncia interna, o máximo que vos resolve é o problema da recepção. Porque o problema do encaminhamento continua a ser vosso e não pode ser feito por ninguém externo, ok? Portanto, é importante aqui esta questão. Esta lei garante a confidencialidade do denunciante, ou seja, a garantia de que o denunciante pode fazer a denúncia de forma anónima e manter o anonimato até ao final, fazer a denúncia de forma anónima, ainda que possa ser identificado posteriormente, portanto, pode num primeiro momento optar por fazer a denúncia anonimamente e depois, mais tarde, identificar-se. Estava aqui a ouvir barulhos lá em cima. Mais tarde identificar-se, ou pode optar por manter-se anónimo até ao final, ou pode optar por se identificar no momento em que faz a denúncia. Se bem que, naturalmente, vocês podem, e com toda a legitimidade, dizer-me assim: bem, mas a pessoa até pode nem se identificar, mas nós podemos perfeitamente perceber que aquela informação só pode ter vindo daquela pessoa. É verdade, mas quem tem acesso à denúncia é o responsável pelo canal de denúncias e esse é obrigado, mesmo que saiba quem foi a pessoa que fez a denúncia, é obrigado a guardar o sigilo e a confidencialidade relativamente ao seu autor. Em qualquer um destes casos, é sempre garantido o anonimato e a proteção de dados do denunciante. Como é que é criado um canal de denúncia? A criação do canal de denúncia, não estando sujeito a nenhuma formalidade ou aplicação informática específica, exige a informação sobre a sua existência no sítio institucional da IPSS e num lugar de estilo em cada um dos estabelecimentos da IPSS com a seguinte informação. Exemplo, dei-vos aqui um texto um bocadinho mais alargado, que é o que consta do manual, mas no fundo para dar a conhecer que desde o passado, dia 18 de junho, a vossa instituição tem disponível o canal de denúncias
Coloquei aqui um texto maior, no fundo, que é para logo no próprio texto dizer sobre o que é que podem ser feitas estas denúncias, quem é que podem ser os denunciantes e como é que podem fazer as denúncias. Porque se vocês procurarem nas FAQs do próprio MENAC, é perguntado como é que pode ser feito um canal de denúncias, se tem que ser obrigatoriamente através do MENAC, de um sistema informatizado e de uma plataforma informática, peço desculpa, e o próprio MENAC diz assim: não, pode ser feito de qualquer forma, escrita, oral ou até através de um e-mail que garanta a possibilidade de uma pessoa poder fazer chegar a sua denúncia à respectiva entidade. O MENAC é claríssimo nesta questão, precisamente porque, tal como eu e a doutora Sara falámos várias vezes nisto, é importante desmistificar que não é preciso nenhuma plataforma, porque nós conseguimos garantir este. O que é um canal? Um canal é uma possibilidade de comunicação. Ora, eu consigo garantir esta possibilidade de comunicação se eu disser às pessoas que podem presencialmente, na sede da IPSS, pedir uma reunião com o responsável pelo canal de denúncias para, de viva voz, lhe dizerem o que têm a dizer. Posso garantir, por exemplo, através do envio de carta para a morada da IPSS, dirigida ao responsável pelo canal de denúncias. E querem melhor garantia de anonimato do que esta? A possibilidade de enviar uma carta e da pessoa enviar a carta de forma anónima? Posso garantir através do envio de um e-mail para um determinado endereço eletrónico específico, através do canal de denúncia interna que se encontra no site institucional da IPSS. Portanto, eu posso garantir de muitas formas ou através de uma linha telefónica criada para este efeito. Não é obrigatória nenhuma plataforma e, querendo vocês optar por uma plataforma, tenham noção de que o máximo que até onde a plataforma pode ir, até ao momento da recepção. Porque a partir daí, todo o seguimento, toda a investigação, todo o tratamento posterior tem que ser feito obrigatoriamente por vocês. Os responsáveis pelo canal de denúncias interna, a lei fala em que é necessário nomear alguém como responsável pelo canal de denúncias. Eu, normalmente, prefiro, em vez de um responsável pelo canal de denúncias, prefiro a solução de nomearmos 2 responsáveis pelo canal de denúncias. E porquê? Porque se eu tiver apenas um responsável pelo canal de denúncia, tenho 2 problemas. Primeiro, e se a denúncia é relativamente a alguma coisa que ele fez? O normal será ele tentar abafar a situação e não lhe dar o devido seguimento. Este é o primeiro problema. Segundo problema é que esta questão do canal de denúncias é sobre tantas áreas. É sobre a contratação pública, é sobre o RGPD, é sobre a segurança de bens, é sobre a segurança de bens e de segurança alimentar para pessoas e animais, é sobre a segurança dos transportes, é sobre N matérias. Estou-me a lembrar daquelas que nas nossas IPSS mais podem ocorrer. Não estou a pensar em crimes de branqueamento de capitais, nem de terrorismo, nem de outras coisas. Mas as matérias são tantas que é muito difícil que uma só pessoa consiga dominar todas aquelas matérias. E, portanto, acho que faz mais sentido nomear 2 do que nomear apenas um. E depois há sempre o problema, que é, e se a denúncia é feita sobre ele? Como é que ele vai reagir a essa denúncia? Será que lhe vai dar encaminhamento ou vai tentar apagar e não fazer nada? Bom, então, não obstante a lei não coloque requisitos habilitacionais específicos quanto ao perfil do responsável pelo canal de denúncias, como aliás não faz relativamente ao encarregado de proteção de dados, nem relativamente ao agora responsável pelo cumprimento normativo, pelas exigências desta função e pela referência ao facto de que o canal de denúncia, ainda que no processo de recepção das denúncias, possa ser operado internamente, no que respeita ao seu encaminhamento, deve ser sempre operada de forma interna. Somos de entendimento que o responsável do canal de denúncia deve sempre ter um vínculo que o ligue à instituição. Para ser alguém de dentro,
a tentar averiguar e investigar uma questão que nos diz respeito. E não obstante este vínculo possa ser um contrato de trabalho ou um contrato de prestação de serviços, a verdade é que é necessário garantir que o encaminhamento das denúncias é feito de forma interna, porque é isso que a lei impõe. Somos ainda de entendimento que, para evitar uma incompatibilidade ou conflito de interesses entre o responsável pelo canal de denúncia e a investigação em causa, até porque a denúncia pode ser relativamente a um ato que ele tenha praticado, será importante, caso tal seja possível, nomear uma equipa e não uma pessoa apenas como responsável pelo canal de denúncias. Os responsáveis pelo canal de denúncias devem assegurar que recebem a denúncia e recebem e registam. E nós preparamos um formulário no vosso manual para vos dizer o que é que deve constar deste registro, porque depois tem que ser enviado para o MENAC. Recebem a denúncia e garantem o anonimato do seu autor e dos terceiros referidos na denúncia, bem como dos denunciados. Fazem uma triagem e identificam as denúncias que integram o âmbito de aplicação desta lei, envolvendo todas as que deles estão excluídas, para que o denunciante possa fazer a denúncia por outra via. Portanto, se eu receber, quando eu ponho aqui ver anexo 6, é o documento que está no manual, onde vocês encontram o suporte documental para darem seguimento a esta obrigação legal. Portanto, ao receberem as denúncias, têm que receber todas, têm que as registar todas. Depois, o que pode acontecer é verificarem que há algumas que foram feitas por pessoas que não têm a qualidade de denunciante e devolvem dizendo, como não é denunciante, para efeitos desta norma, deve arranjar outra forma para se poder apresentar esta denúncia, ou, apesar de ser denunciante, como está a apresentar o documento de uma forma, como está a apresentar o documento, como está a apresentar sobre uma área que não é uma área que está abrangida por esta lei, tem que encontrar outro sítio certo para o fazer, temos sempre que dar o encaminhamento. E mesmo que, nos casos em que seja a pessoa certa a fazer a denúncia e em que faça sobre os temas certos, mesmo nestes casos, o que vai acontecer é que nós podemos chegar ao fim e concluir que, afinal, não conseguimos provar nada. Arquivamos o processo, mas fazemos o registro de tudo isto. Caso a denúncia integre o âmbito de aplicação desta lei, após a sua recepção, notificam o denunciante quando sabem quem é, porque quando este apresentou a denúncia de forma anónima, vocês não conseguem notificar ninguém. Portanto, sempre que o denunciante apresentou uma denúncia e se identificou, após vocês receberem a denúncia, nos 7 dias seguintes, vocês vão dizer-lhe que, das duas uma, ou recebemos a denúncia e o senhor não é denunciante, e, portanto, terá que fazer esta queixa noutro sítio e de outra forma, ou recebemos, o senhor é denunciante, mas não é sobre estes temas a que respeita ao canal de denúncias, ou recebemos a denúncia, o senhor é denunciante, fez-nos uma denúncia relativamente aos temas que estão abrangidos pelo canal de denúncias e agora vamos dar a investigação e o devido seguimento. Dão seguimento à denúncia e praticam todos os atos internos adequados à verificação das alegações que dela constam e, se for caso disso, à cessação da infração denunciada, inclusive é através da abertura do inquérito interno ou da comunicação à autoridade competente para a investigação da infração, incluindo as instituições, órgãos ou organismos da União Europeia, comunicam ao denunciante as medidas previstas ou adotadas para dar seguimento à denúncia e a respectiva fundamentação, no prazo máximo de 3 meses, a contar da data da recepção da denúncia, comunicam ao denunciante no prazo de 15 dias e sempre que este o requeira, o resultado da análise efetuada à denúncia. Portanto, vocês têm aqui N minutas que podem usar para responder cada uma destas coisas. Portanto, a primeira situação é quando o denunciante se identifica, e quando ele se identifica, eu no prazo de 7 dias após a recepção da denúncia, obrigatoriamente tenho que lhe dizer o que é que fiz com aquela denúncia.
Quando ele não se identifica, ainda assim, quando ele não se identifica, ainda assim, o que pode acontecer é que a qualquer momento ele pode me perguntar o que é que fizeram com esta denúncia assim que eu vos fiz chegar. E nós, em 15 dias, temos que dar esta resposta. Quando a denúncia é feita não integre o âmbito de aplicação desta lei, deve o denunciante, se identificado, ser informado desse facto através do meio pelo qual realizou a denúncia, com base no anexo 6. Caso a denúncia seja feita, integre o âmbito de aplicação desta lei. Os responsáveis pelo processo de denúncia deverão realizar todos os atos tendentes a comprovar a sua veracidade. Caso a denúncia incida sobre uma ação ou omissão que possa ser resolvida pela IPSS, deve imediatamente corrigir-se esta situação e sancionar-se os eventuais autores, porque às vezes há situações que ainda não aconteceram, mas que estão em vias de acontecer e, portanto, ainda vamos a tempo de evitar que isso aconteça. Estando em causa a prática de um crime ou de um ilícito da competência de outra autoridade, deve o mesmo ser-lhe comunicado. Gestão de denúncia interna. O processo documental da denúncia vai ser constituído pela denúncia realizada pelo denunciante, ata da reunião realizada entre os responsáveis pelo canal de denúncia e o denunciante, ou formulário da recolha da denúncia realizada, provas apresentadas pelo denunciante, relatório de análise da denúncia realizada pelos responsáveis do canal de denúncia, ofícios, comunicações realizadas entre os responsáveis do canal de denúncia e as testemunhas ouvidas no processo ou as entidades a quem se procedeu a alguma comunicação relativamente a este processo, eventualmente se até fizemos uma participação ao Ministério Público, arquivamento da denúncia, registro e conservação durante 5 anos ou, independentemente deste prazo, durante o tempo em que estiver a decorrer o processo judicial ou administrativo que depois aconteceu após a denúncia. Portanto, nós na denúncia podemos apurar alguns ilícitos que, se forem crime, nós temos que comunicar ao Ministério Público. E enquanto o Ministério Público estiver a averiguar, enquanto o Tribunal tomar ou não uma decisão, nós vamos ter que guardar toda a documentação. Mas o prazo mínimo para guardar a documentação será sempre o prazo de 5 anos. As denúncias serão arquivadas, não havendo então lugar ao respectivo seguimento, mediante decisão fundamentada que temos que comunicar ao denunciante, se verificarmos que a infração denunciada tem uma gravidade diminuta, insignificante ou manifestamente irrelevante, ou seja, não é nada que viole a lei, é uma mera irregularidade, uma mera coisinha que sem grande relevo e importância. A denúncia é repetida e não contém novos elementos de facto ou de direito que justifiquem algo que já se fez relativamente a uma denúncia exatamente igual que ainda há pouco tempo estivemos a analisar, ou então quando a denúncia é anónima e nós não conseguimos, não sabemos quem foi o denunciante para podermos pedir esclarecimentos, porque a denúncia é tão vaga que nós não sabemos o que é que ela quer dizer. Então, nestes casos, nós podemos arquivar, mas ao arquivar, no documentozinho do arquivamento, temos que colocar a razão pela qual arquivamos. Arquivamos porque não conseguimos apurar nada, arquivamos porque apuramos uma coisinha que não há nenhuma infração de dimensão que justifique avançar com algo mais sério, ou arquivamos porque já anteriormente nos fizeram exatamente a mesma denúncia, já foi feita aquela averiguação e já chegou a uma conclusão. Como nada alterou, a conclusão continua a ser a mesma coisa, a mesma, ou então porque a denúncia foi feita de uma forma tão vaga que nós não percebemos o que é que está ali em causa, e ainda para mais, como foi feita de forma anónima, nós nem sequer temos alguém a quem nos possamos dirigir para pedir esclarecimentos. Nas situações em que, há, no entanto, situações em que nós avançamos com uma investigação e chegamos à conclusão que aquilo tem pernas para andar. E se chegarmos à conclusão que tem pernas para andar e que pode estar ali a prática de um crime, temos obrigatoriamente que comunicar ao Ministério Público.
É a nossa responsabilidade nos termos do artigo 242 do Código do Processo Penal. Aliás, a partir do momento em que detectamos a existência de um crime, a responsabilidade da averiguação deixa de ser nossa, porque passa a ser diretamente do Ministério Público e somos nós que temos que avisar o Ministério Público. Deverá ser aplicado no caso de existir uma dúvida razoável sobre os factos constantes da denúncia, poderão, em abstrato, consubstanciar a prática de um crime público. Para isso, os responsáveis pelo canal de denúncia devem ter acompanhamento jurídico cedido pela Direção, Conselho de Administração da IPSS, porque de facto é um processo em que verificar se foram ou não violadas as leis por omissão ou por ação não é algo que uma pessoa sem conhecimentos na área jurídica possa fazer de forma simples, sem ser assessorado por outro. Quero eu com isto dizer que, quando eu nomeio um responsável pelo canal de denúncias, essa pessoa não tem que obrigatoriamente ser um advogado. Agora, deve a instituição ter alguma facilidade de poder, em caso de dúvidas, aceder a alguém que lhe preste o apoio jurídico necessário para fazer o enquadramento e o encaminhamento da questão. A quando de denúncia interna, deve o denunciado ser informado das situações em que pode fazer a denúncia externa e de como é que deve fazer esta denúncia, sob pena de, se eu sei que a entidade onde eu trabalho tem canal de denúncia e se eu não tenho nenhum motivo para acreditar que se fizer a denúncia naquele canal, eles vão abafar aquela questão e não vão fazer nada, eu não posso passar logo para o patamar seguinte do canal de denúncia externa. Portanto, eu devo respeitar sempre a precedência, e a precedência é esta: canal de denúncia interna, canal de denúncia externa, e só depois é que há a divulgação pública. Eu só posso ir diretamente para o canal de denúncia externa quando não existir no sítio onde eu trabalho um canal de denúncia interna, quando o canal de denúncia interna existe sim, mas só permite que os trabalhadores façam denúncias, ou seja, não permite que as denúncias possam ser feitas por prestadores de serviços, por fornecedores, por membros dos órgãos sociais, por voluntários ou por estagiários, e eu sou uma destas, ok? Quando eu tenha motivos razoáveis para acreditar que a infração não pode ser eficazmente conhecida ou resolvida ao nível interno e que, ou então que existe o risco de retaliação, quando tenho inicialmente apresentado uma denúncia interna e ninguém me disse o que é que fez com aquela denúncia, ou seja, tudo me leva a crer que ficou ali armazenada na gavetinha. Ou então, quando a infração constitui um crime ou contraordenação punível com coima superior a 50.000 euros, e então aí já é uma coisa com alguma gravidade e, portanto, eu posso ir diretamente para o canal de denúncia externa e não tenho obrigatoriamente que passar por este canal de denúncia interna primeiramente. Consiste na possibilidade de canal de denúncia externa, é a possibilidade de apresentar uma denúncia às autoridades que, de acordo com as suas atribuições e competências, devam ou possam conhecer da matéria em causa na denúncia, nomeadamente o Ministério Público, quando se trata de um crime, órgãos de polícia criminal, o Banco de Portugal, quando sejam questões relacionadas com branqueamento de capitais e outras questões assim, autoridades administrativas independentes, institutos públicos, as inspeções gerais e entidades equiparadas e outros serviços centrais da administração direta do Estado, dotados de autonomia administrativa, autarquias locais e as associações públicas, por exemplo, a Segurança Social, tem também um canal de denúncia externa onde os nossos trabalhadores de entidades que não tenham um canal de denúncia interna poderão fazer uma denúncia. Mas também podem fazer, por exemplo, no Ministério Público, se tiverem conhecimento de uma prática dentro da nossa organização que consubstancie a prática de um crime. Estes canais têm uma natureza supletiva, o que quer isto dizer que só avanço para o canal de denúncia externa se o meu problema não conseguir ser resolvido internamente. Estes canais têm então uma natureza supletiva, sendo apenas admissível o recurso a eles quando não existe canal de denúncia interna,
quando o canal de denúncia interna admita apenas a apresentação de denúncias por trabalhadores e o denunciante não tenha essa qualidade, quando haja motivos razoáveis para crer que a infração não pode ser eficazmente conhecida ou resolvida a nível interno, ou que existe risco de retaliação, quando, embora o denunciante tenha inicialmente apresentado a denúncia internamente, não sejam comunicadas, nos termos legalmente previstos, as medidas previstas ou adotadas na sequência da denúncia, ou quando a infração constitua crime ou contraordenação punível com coima superior a 50.000 euros. Divulgação pública. Deve ser a última hipótese para denunciar qualquer infração, precisamente porque é aquela que causa mais danos reputacionais a qualquer entidade. Por isso é que esta lei também existe, que é para, primeiro é para proteger sobretudo os denunciantes e para garantir que eles vão ser os nossos maiores aliados no combate à corrupção. E segundo é para garantir que antes de irmos para a comunicação social avançar com, às vezes, meras suspeitas sem fundamento nenhum, antes disso, demos a oportunidade de internamente se averiguarem e se estudarem, analisarem e tentar ver se é verdade ou não determinadas questões, para depois então sim, avançarmos para outros meios mais gravosos. Porque muitas vezes, e nós vemos isto na comunicação social, às vezes há algumas notícias, às vezes há notícias que de facto avançam com suspeitas muito fortes relativamente a entidades e que se vem a mostrar que não correspondem minimamente à verdade. São falsos testemunhos. Mas a verdade é que mesmo depois, quando se vem esclarecer e quando se vem dizer que afinal nada daquilo tem nenhuma fonte de verdade, depois este esclarecimento já não tem as mesmas repercussões que a divulgação inicial teve. E por isso é para evitar que isto aconteça que se estabelece esta prioridade, que é primeiro canal de denúncia interno, depois canal de denúncia externo e só depois é que vamos avançar para a divulgação pública. Mas o que é isto da divulgação pública? É então o recurso a um órgão de comunicação social, não sendo consideradas para este efeito as partilhas de informação nas redes sociais, em formato privado ou público, divulgação pública. Apenas se pode recorrer ao canal de denúncia externa, em caso de inexistência do canal de denúncia interna, e mediante o preenchimento de requisitos legais, e só depois de esgotadas estas vias é que nós podemos passar para o último dos patamares, que é a divulgação pública. De facto, a divulgação pública apenas é admissível em circunstâncias muito excepcionais, nomeadamente quando o denunciante tenha motivos para crer que a infração pode constituir um perigo iminente ou manifesto para o interesse público, a infração não possa ser eficazmente conhecida ou resolvida pelas autoridades competentes, atendendo às circunstâncias específicas do caso, ou que existe um risco de retaliação, exclusivamente em caso de denúncia externa, ou então quando tenha apresentado uma denúncia interna ou uma denúncia externa, sem que tenham sido adotadas medidas adequadas nos prazos previstos para o efeito. E qual é a proteção que esta lei dá ao denunciante? A proteção conferida por esta lei ao denunciante aplica-se também com as devidas adaptações às pessoas singulares que o estão a ajudar nesta fase da denúncia e cujo auxílio deve ser confidencial, nomeadamente representantes sindicais ou representantes dos trabalhadores. Terceiro, que esteja ligado ao denunciante, como um colega de trabalho ou até mesmo familiar, e que possa ser alvo de retaliação no seu próprio contexto profissional. E também é conferida a mesma proteção a pessoas coletivas ou entidades equiparadas que sejam detidas ou controladas pelo denunciante
para as quais o denunciante trabalhe ou com as quais esteja de alguma forma ligado num contexto profissional. Uma das medidas de proteção do denunciante consiste na proibição de atos de retaliação contra este, na sequência e por causa de uma denúncia, como expressamente resulta do artigo 21 desta lei. O que é considerado um ato de retaliação e, como tal, um ato proibido? É considerado um ato de retaliação o ato ou omissão que, direta ou indiretamente, ocorrendo em contexto profissional e motivado por uma denúncia externa, por uma denúncia interna, externa ou divulgação pública, cause ou possa causar ao denunciante, de modo injustificado, danos patrimoniais e ou não patrimoniais, a mera ameaça ou tentativa da prática de atos ou omissões que possam causar estes danos já é considerado um ato de retaliação e, como tal, expressamente proibidos. Por exemplo, o mudar um horário de trabalho sem haver necessidade para o serviço desse horário ser mudado, só com o objetivo de implicar com a pessoa e de a colocar numa situação que ela não quer, colocá-la num local de trabalho hostil, abaixo do seu conteúdo funcional, só com o objetivo de lhe fazer mal e de a prejudicar pela denúncia que fez. Não lhe dar formação profissional quando damos aos outros, não valorizar na carreira quando valorizamos os outros, não lhes pagar as diuturnidades quando temos que pagar aos outros. Exemplos. Quem praticar um ato de retaliação está obrigado a indemnizar o denunciante pelos danos causados, podendo aquele, para além dos direitos que a lei lhe assegura no domínio da responsabilidade civil, requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a verificação ou a expansão dos danos. Presumem-se, motivados por denúncia interna, externa ou divulgação pública, até prova em contrário, os seguintes atos, quando forem praticados até 2 anos após a denúncia ou divulgação pública. Alterações das condições de trabalho, como as funções, horário, local de trabalho ou retribuição, a não promoção do trabalhador ou incumprimento dos deveres laborais, suspensão do contrato de trabalho, avaliação negativa do desempenho ou referência negativa para fins de emprego, por exemplo, quando a pessoa sai do nosso serviço e quer ir procurar emprego e nós avaliamos negativamente no certificado de trabalho que lhe preenchemos, não conversão de um contrato de trabalho a termo num contrato sem termo, sempre que o trabalhador tivesse legítimas expectativas em que esse contrato fosse convertido, não renovação de um contrato de trabalho a termo, despedimento, inclusão numa lista com base em acordo à escala setorial que possa levar à impossibilidade de, no futuro, o denunciante encontrar emprego no setor ou indústria em causa, resolução do contrato de fornecimento ou de prestação de serviços, revogação do ato ou resolução do contrato administrativo, conforme definidos nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Em caso de processo disciplinar e aplicação de uma sanção, esta presume-se abusiva se aplicada ao denunciante até 2 anos após a denúncia e a divulgação pública. Consequências do incumprimento desta lei. Temos 2 tipos de contraordenações e nenhuma delas é leve. Contraordenações muito graves, que podem ir de 1.000 a 25.000 euros ou de 10.000 a 250.000 euros. No caso, como uma IPSS é uma pessoa coletiva, será de 10.000 a 250.000 euros, quando se impeça a apresentação ou seguimento da denúncia, pratique atos retaliatórios contra os denunciantes, quando não se respeita o dever de confidencialidade, por exemplo, quando divulgarmos a identidade do denunciante ou quando comunicarmos ou divulgarmos publicamente informações falsas. Contraordenações graves, no caso de uma IPSS, podem ir 1.000 a 125.000 euros, consoante, no caso das pessoas coletivas, é isso que acontece. Se não dispusermos de canal de denúncia interno, quando isso seja obrigatório,
Se dispusermos de um canal de denúncia interno, mas esse canal não tenha as garantias de exaustividade, integridade ou conservação de denúncias, ou de confidencialidade, de identidade ou anonimato dos denunciantes, ou da identidade de terceiros mencionados na denúncia, ou sem regras que impeçam o acesso a pessoas não autorizadas, a recepção ou seguimento de denúncia em violação dos requisitos de independência, imparcialidade e da ausência de conflitos de interesses, dispor de canal de denúncia interna que não garanta a possibilidade de denúncia a todos os trabalhadores, que não garanta a possibilidade de apresentar denúncia com identificação do denunciante ou anónima, ou que não garanta a apresentação de denúncia por escrito, verbalmente ou de ambos os modos, recusar reunião presencial com o denunciante, quando isto esteja previsto, a não notificação do denunciante de que recebemos a denúncia ou dos requisitos para a apresentação da denúncia externa. Contraordenações graves, já vimos então quais é que podem ser, e são bastantes ainda. No caso específico das IPSS, não é colocado qualquer obstáculo à apresentação ou seguimento da denúncia, mais concretamente que os nossos trabalhadores são informados de que podem fazer a denúncia através do canal de denúncia interna, caso isso seja obrigatório. E como é que essa denúncia pode ser feita? Podem enviar uma carta, podem enviar um e-mail para este e-mail, podem pedir uma reunião com o responsável pelo canal de denúncias, podem fazer um telefonema para esta linha específica criada para este efeito. Podem fazer de variadíssimas formas, não é obrigatória a utilização de nenhuma plataforma específica em face da existência do canal, da forma como podem apresentar as suas denúncias, denúncia externa e divulgação pública. Os denunciantes não são objeto de atos retaliatórios, aplicável às IPSS que disponham de canais de denúncia e àquelas que não dispondo destes canais, os seus trabalhadores façam a denúncia através dos meios alternativos. Respeitamos o dever de confidencialidade e não divulgamos a identidade do denunciante e do denunciado ou outras pessoas que constem da denúncia. Não comunicamos nem divulgamos publicamente informações falsas. Todas as IPSS com mais de 50 trabalhadores dispõem de canal de denúncia interna e este garante a exaustividade, integridade ou conservação de denúncias ou de confidencialidade da identidade ou anonimato dos denunciantes ou da identidade de terceiros mencionados na denúncia ou sem regras que impeçam o acesso a pessoas não autorizadas. Não basta ter este canal, é também necessário garantir todos estes requisitos do canal. Tanto na recepção como no seguimento da denúncia, temos que garantir a independência, a imparcialidade e a ausência de conflito de interesses. Lá está porque é que eu vos digo que não devem optar por nomear apenas um responsável pelo canal de denúncias, pois pode haver conflito de interesses nesta situação. Devem escolher uma equipa ou pelo menos duas pessoas para garantir que esta independência e imparcialidade são garantidas. Deve ser garantido que o canal de denúncia interna garante a possibilidade da denúncia a todos os trabalhadores, permite que a denúncia possa ser feita de forma identificada ou anónima, bem como possa ser feita por escrito, verbalmente ou de ambos os modos. A comunicação da existência do canal de denúncias aos trabalhadores deve fazer referência a todos estes elementos. Se for admitida a denúncia verbal, não podemos recusar a realização de uma reunião presencial com o denunciante. Deve ser sempre notificado ao denunciante a recepção da denúncia e os requisitos para a apresentação da denúncia externa, bem como a comunicação perfeita e completa dos procedimentos para a apresentação de denúncias externas às entidades competentes. Deve ser comunicado ao denunciante o resultado da análise da denúncia, sempre que este o requeira. Deve ser designado idealmente mais do que para evitar um conflito de interesses, funcionário responsável pelo tratamento de denúncias, aos quais deve ser ministrada formação. Todas as denúncias recebidas
devem ser registadas e conservadas pelo período mínimo de 5 anos ou durante a pendência de processos judiciais ou administrativos pertinentes à denúncia recebida. As denúncias realizadas por contacto telefónico ou reunião presencial só podem ser registadas e conservadas com o consentimento do denunciante. Deve ser garantido ao denunciante ver, retificar ou aprovar a transcrição ou ata da comunicação ou da reunião. Nós também temos no manual previsto uma ata para quando vocês têm esta possibilidade de o denunciante se dirigir a vocês e fazer a denúncia verbalmente, como é que devem fazer esta ata para garantir o cumprimento destas normas. Bom, eu tenho aqui, entretanto, só agora é que me apercebi, peço desculpa, 3 perguntas, creio eu. Vamos ter acesso a esses documentos? Sim, vão ter acesso ao manual produzido pela União. Recebi mensagens de denúncias por telemóvel e WhatsApp, também contam para este efeito. Nuno, se vocês não indicaram o telemóvel e como um dos meios, um dos canais para receber as denúncias, não as podem receber por esta via, tem que ser um canal que conste do tal documento para tal. Para uma IPSS, qual é o canal de denúncia externo? Diz o Emanuel. Depende, Emanuel. Se for, por exemplo, uma questão que consubstancia a prática de um crime, por exemplo, maus tratos de idosos ou de algum utente, será o Ministério Público, caso contrário, em regra, será a Segurança Social. Mas, portanto, o que é importante aqui, e em resposta, é que vocês coloquem no vosso site que já está disponível o canal de denúncias e qual é a forma pela qual as denúncias podem ser feitas. Se quiserem fazer algo um bocadinho mais elaborado, aquele texto grande que eu aqui coloquei, peço desculpa, aquele texto grande que eu aqui coloquei, pode ser reduzido. Vocês podem colocar assim qualquer coisa como: desde o passado dia tal que nós já temos um canal de denúncias. Para mais informações sobre como fazer, quem pode utilizar e quais as matérias que são objeto deste canal, clique no link abaixo. E depois o link dá-vos esta informação, que é quem é que é considerado denunciante e quais é que são os temas sobre os quais pode denunciar por esta via e como é que o pode fazer. Eu coloquei aqui de 4 formas que, sem vos custar dinheiro nenhum, servem perfeitamente para o propósito. Aliás, já agora, e uma vez que ainda temos tempo, eu quero mostrar isto porque isto é uma batalha que não é só minha, e neste caso associo-me à doutora Sara, porque falámos sobre isto várias vezes. Já agora, mostrar-vos muito rapidamente como isto que eu vos estou a dizer é mesmo verdade, porque o MENAC, nas suas perguntas frequentes, deixem-me só encontrar onde é que está esta, nas suas perguntas frequentes, tem aqui esta questão muito, 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 muito clara sobre, primeiro, a própria palavra canal não quer dizer que seja uma plataforma informática, não é? A única questão é que nós vivemos em IPSS que não vivem propriamente a nadar em dinheiro. E é por isso que eu estou a tentar ter aqui este propósito e conheço de facto alguns organismos, até ministérios, com alguma dimensão que não estão a utilizar nenhuma plataforma. Utilizam outros canais que ficam bem mais simples, mais baratos e mais simples e que garantem na mesma este anonimato e todas estas situações. Olha, aqui está. Então, deixa-me aqui ver. Onde é que está aqui? Formato. Olha. Vou partilhar convosco porque acho mesmo que isto deve ser partilhado, que é para desmistificarmos esta ideia, para vocês verem que isto não é uma ideia que resulta da minha cabeça, porque não resulta de todo da minha cabeça. Vejam, isto é o site do MENAC, ok, que tem aqui esta questão. Ora, vejam, aqui. Onde é que está? Então, ainda agora tinha passado por ela.
Está no canal de denúncia. Pois, sim, É aqui. É isto. Não, não era aqui. Formato, é isto. Então vejam lá. Olhem a FAQ 13. Considerando que existem vários formatos para a recepção de denúncias, por exemplo, plataforma tecnológica, telefone, e-mail, correio postal, presencial. Olhem, estas últimas 4 são as 4 que eu aqui coloquei. Conseguem ordenar por ordem de preferência os formatos recomendados? E eles dizem: a denúncia pode ser interna ou externa. Em ambas, é permitida a apresentação de denúncia por escrita e ou verbalmente, anónimas ou com identificação do denunciante. Não existe, assim, qualquer priorização dos meios de comunicação ou formato para a respectiva denúncia, devendo sim ser asseguradas todas as condições de segurança inerentes, bem como ter em linha de conta, quando existam vários tipos de denúncias possíveis, as regras de precedência destes mesmos meios de denúncia. No entanto, é fundamental que sejam asseguradas todas as condições de segurança inerentes à recepção e tratamento das denúncias, independentemente do meio de comunicação utilizado. Além disto, quando existirem vários tipos de denúncia possíveis, as entidades devem considerar as regras de precedência, que começa-se pela denúncia interna e só depois é que se vai para a denúncia externa e para a divulgação pública. Quero com isto descansar-vos quanto a esta questão, que é, não há problema nenhum em optarem por uma plataforma informática, só que também não há nada que vos obrigue a fazê-lo e, portanto, podem perfeitamente cumprir com todas estas regras de forma mais barata e que garante na mesma aquilo que é preciso garantir, que é, estamos abertos a receber a denúncia de todos os denunciantes e podem todos optar por o fazer de forma anónima ou de forma identificada. E agora estou disponível para as vossas questões. Que depois eu creio que, com a recepção do manual e dos documentos todos, muitas delas vão ficar ainda mais claras. Mas, entretanto, tenho aqui uma pergunta também. Ok, não é pergunta. Acho que já respondi a tudo. Sim, respondeu. Ok. Alguma É questão? agora ou nunca. Antes que a luz se apague. Permitam-me que faça, Estou tempo. permitam-me que faça uma questão. Antes de mais, os meus cumprimentos a todos e designadamente à doutora Filipa Magalhães e Obrigada, doutor agradecer-lhe João. pela sua exposição. A minha Obrigada. questão tem que ver com o seguinte. Nós trabalhamos normalmente em regra, em entidades de mão de obra intensiva. E qual é o comportamento a ter em caso de denúncia que seja manifestamente caluniosa? E o desdobramento, sendo caluniosa, se ainda que seja uma denúncia anónima. Qual o encaminhamento a dar? Terceira parte da questão, se isso compete ao responsável pelo canal de denúncias ou se deverá corresponder à entidade. E, por último, mesmo que a denúncia não seja sobre um facto que constitua crime público. Então, vamos lá por partes. Primeiro, ao recebermos a denúncia, nós vamos fazer esta primeira triagem para ver se é sobre um dos assuntos que estão abrangidos pelos assuntos do canal de denúncias. Se não for, e se for anónima, o que nós vamos fazer é fazemos o registro de que aquela denúncia deu entrada, fizemos uma análise e como não era sobre nenhum destes temas, contratação pública, serviços, produtos e mercados financeiros, segurança e conformidade dos produtos, segurança de transportes, proteção do ambiente, proteção contra radiações e segurança nuclear, segurança de alimentos para consumo humano, saúde pública, defesa do consumidor e proteção de privacidade. Como não era sobre nada disto, o que nós vamos fazer é arquivar. Como não sabemos quem fez a denúncia, porque a pessoa quis ficar anónima, não temos a quem comunicar o arquivamento. Colocamos apenas no nosso registro que foi feita esta triagem, foi arquivada por este motivo. Agora, vamos imaginar que é alguém que faz uma denúncia e que é uma denúncia que nós nos percebemos que é uma denúncia que é infundada e caluniosa. O que nós aí temos que fazer é enviar este processo para o Ministério Público, porque a calúnia é crime. Não sei se respondi às questões que me colocou. Não sei, doutor João, não sei se respondi àquilo que me estava a perguntar.
É que a denúncia pode ser uma denúncia anónima e caluniosa, e do mesmo modo, me parece a mim, salvo melhor opinião, deverá ser encaminhada para o Ministério Público e como queixa contra desconhecidos, porque Pois, ainda que não seja sob um crime público, porque pode ser contra uma entidade, e se a entidade não se queixar, não é crime público e que pronto. dependerá, portanto, são várias situações. E bem, o seu raciocínio está corretíssimo. Mesmo sendo anónima, devemos encaminhar para o Ministério Público, mais ainda porque se é uma denúncia caluniosa que põe em causa a honra e o bom nome das instituições, e não são só as pessoas que têm, as pessoas singulares que têm honra e bom nome, as instituições também o têm, devemos encaminhar para o Ministério Público. Infelizmente, a minha prática, o que me diz é que quando nós fazemos alguma queixa ao Ministério Público, em que fazemos uma queixa contra incertos, não conseguimos identificar as pessoas, estas queixas acabam também por ser arquivadas. Mas o mais correto a fazer, doutor João, tem toda a razão, é encaminhar para o Ministério Público. O Ministério Público até pode ter uma pista que nós não conseguimos lá chegar. Sim, isso é o correto a fazer. Mas isso era uma mera curiosidade e que me permite é um preciosismo. A Diga-me. doutora referiu, e bem, que um pagamento nunca deverá ser autorizado por uma única pessoa. Se eu bem Eu não disse, eu disse que era um exemplo de uma Pronto. medida É assim, que. eu tenho uma perspectiva um pouquinho diferente. É que eu acho que um pagamento não deve ser autorizado nunca sem um documento de suporte. E o documento de suporte deverá estar sempre devidamente conferido. E aí depois já é irrelevante o ato do pagamento, desde que o documento seja um documento formalmente suficiente, devidamente conferido pelos serviços ou por dois outros diretores, por hipótese, já para mim é irrelevante o ato do pagamento. Eu prefiro colocar uma montante, a montante de forma preventiva, um pouco a montante desta situação. As minhas desculpas, mas é um mero preciosismo. Pronto, eu também admito que eu sou da área do direito, não sou da área da contabilidade. E, portanto, eu dei É apenas por um acaso só das exemplo. duas. Claro, eu dei apenas um exemplo e o seu está corretíssimo, o meu também não estará menos bem. Dei apenas Doutor, um exemplo daquilo que devem ser algumas boas práticas que nós podemos colocar no nosso plano de prevenção de riscos de corrupção, no fundo, para evitar que o poder recaia numa pessoa só. Pronto, a questão era essa. muito obrigado. Essencialmente, era o exemplo que eu queria dizer. E obrigada também pelo seu contributo. Muito obrigado. Diz assim: tenho de avisar a direção das denúncias recebidas e indicar o seu conteúdo? Não, Nuno. Primeira coisa que interessa saber é que o responsável pelo canal de denúncias é independente no exercício das suas funções. Portanto, avisará a direção depois, quando concluir relativamente a alguma coisa, e em última análise, como todos os anos nós vamos ter que enviar para o MENAC um relatório das denúncias que recebemos e do destino que lhes foram dadas, aí a direção vai ter conhecimento. Agora, quando recebe a denúncia, não vai avisar. Até porque pode sempre correr o risco de, ao avisar, ser pressionado para não avançar com alguma investigação. E a lei é muito clara quando diz que o responsável pelo canal de denúncias é isento e imparcial no exercício das suas funções, tal como é o encarregado de proteção de dados, tal como é agora o responsável pelo cumprimento normativo. São três figuras que têm em comum isto: são independentes, isentas e imparciais. Bem sei que não é muito fácil quando nós trabalhamos para alguma entidade que ao mesmo tempo é a nossa entidade patronal. Agora, se recebe uma denúncia, se verifica que há uma má prática por parte da direção, claro que deve avisar em termos de fase de investigação, claro. Exato. Doutora Filipa, está-me a ouvir? Perfeitamente. A questão é que às vezes recebemos algumas denúncias em que, na verdade, se tem que tomarem decisões imediatas sobre as mesmas. Então, mas aí está respondida a questão.
que é, aí se é importante envolver a direção para tomar imediatamente uma decisão, no sentido de pôr termo àquela prática, tem logo que avisar a direção. Mas não avisa a direção relativamente a recebemos esta denúncia, avisa a direção dizendo que é preciso, porque acontece isto ou há suspeitas de que isto aconteça, é preciso adotarem-se medidas imediatas, é quase como se fosse uma providência cautelar, percebe? Pronto. Bom, o que nos está aqui a acontecer é que estamos a receber no nosso site, que permite fazer denúncias anónimas ou não, na cara. Queixas, queixinhos, desabafos e afins. São calúnias, sei lá, olha, exemplo, o trabalhador X tem consumos, mandam isto para o ar. E nós vamos dizer que nós vamos a uma das minutas que constam do nosso manual e vamos dizer assim: recebemos aqui a sua denúncia, a qual, como não integra o campo e o âmbito de atuação do canal de denúncias, não vai ser analisada nesta sede. Eu já recebi imensas deste género, que é, porque a trabalhadora A tem um caso com o trabalhador B e ambos são casados com outras pessoas. Olha, se os maridos de uns e de outros não se importam, estamos todos felizes. Agora, garantidamente, isto não é um assunto de trabalho. Pois, é que as pessoas, ao selecionarem as opções dos domínios que estão previstos na lei, às vezes fazem um mau enquadramento. Por exemplo, a senhora B consome álcool, vem trabalhar alcoolizada, saúde pública. Realmente, o motivo é saúde pública, mas quer dizer, não Mas é? temos que ser nós a explicar que não é uma questão de saúde pública nos termos da lei do whistleblowing. É isso que se tem que explicar. Mas temos que responder. Temos que responder, se soubermos quem foi a pessoa, se não soubermos, se for anónima, não temos. Agora é assim, eu optei, e fiz isto em colaboração com a doutora Sara, optámos por, para simplificar a vida de quem faz a denúncia, e porque nós sabemos que a maior parte dos nossos trabalhadores não são muito esclarecidos, para lhes simplificar a vida, preparámos um documento que já tem ali as orientações sobre estou a fazer a denúncia por isto. Mas isto não é obrigatório na lei, ou seja, uma pessoa pode pegar numa folha em sua casa e fazer a denúncia como quiser, percebe? Agora, isto é mais para os orientar e ao mesmo tempo para os disciplinar. Agora, sim, é verdade, eu também recebo muitas vezes denúncias sobre coisas que não têm nada a ver com isto. E aí, se a pessoa se identificou, o que nós temos que dizer é: recebemos a denúncia, mas não cabe neste âmbito de aplicação. Portanto, tentará encontrar um sítio onde se possa queixar desta questão ou então não é um sítio, não é nada que implique uma violação da lei. Pronto. Só para terminar, doutora, nós aqui estamos sempre a ter trabalhadores novos. A ideia aqui, nós demos uma formação a todos, num determinado momento, em março, ali uma hora, explicar o que é o regulamento, o canal de denúncias, tudo. Bom, mas este mês já tenho mais 3 ou 4, e em junho vou ter mais 3 ou 4, então a todos os meses vou ter que dar a formação às pessoas. Calhar não, vai juntando. É assim, desde que tenha esta informação disponível no vosso site e num local, eu até defendo que deve ser no site e num local de estilo habitual, que é, por exemplo, nos placares, onde nós temos às vezes afixados os mapas de férias, mapas de horários de trabalho e assim. Não precisa de andar a dar todos os meses, pode juntar um grupo de trabalhadores e de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 dar esta formação. Até porque, repara uma coisa, como nós temos que cumprir com as 40 horas de formação, esta pelo menos é um tema que já está escolhido a priori, porque às vezes nós temos uma dor de cabeça a escolher os temas. Desde que esteja disponível a informação, ninguém pode dizer que desconhece. Isto é como o Diário da República. Ninguém pode dizer que desconhece que saiu uma determinada lei, porque ela é publicada diariamente e é de acesso gratuito. Ok? Tenho aqui, depois, entretanto, uma pergunta do Muro de Abrigo que diz: em IPSS com menos de 50 trabalhadores é obrigatório ter um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas e disponibilizado no site. Não, não é, porque este plano só é obrigatório para entidades com 50 ou mais trabalhadores, o que não quer dizer que nestas instituições não se deva instituir um conjunto de medidas de prevenção de práticas de corrupção. Pronto.
E se houver este plano de prevenção de riscos, eu conheço muitas entidades com menos de 50 trabalhadores que já estão a avançar e a fazer estes planos, independentemente de não serem obrigadas para já a fazê-lo. Eu acho que é uma boa prática porque, na minha perspectiva, por hora são só as entidades com 50 ou mais, num futuro muito próximo passarão a ser todos. Porque, portanto, a ideia aqui é generalizar. Portanto, fazendo este plano ajuda-nos a quê? Ajuda-nos a arrumar a nossa casa e a perceber onde é que podem existir, eventualmente, situações propícias à prática de atos de corrupção. E ao encontrarmos essas situações, já vamos adotar as soluções. Portanto, não sendo obrigatório, não é má ideia fazê-lo. O ideal será ficar afeto ao canal de denúncias, deve ser uma pessoa externa à direção e aos trabalhadores. Não, não pode, Joaquim, porque o encaminhamento tem que ser exatamente feito por internamente. E internamente pode ser por uma pessoa com um contrato de trabalho ou até mesmo com um contrato de prestação de serviços. Mas o ideal é, por exemplo, não ser ninguém. Por isso é que eu disse claramente várias vezes que a tal plataforma de pouco vos serve, uma vez que nunca pode dar encaminhamento. E quanto menos externo for, mais vos dá a vocês a possibilidade de resolverem o assunto internamente antes de deixarem que esta questão seja conhecida por pessoas de fora, que é aquilo que eu acho que não é conveniente para nenhuma entidade. O e-mail para a recepção das denúncias pode ser o geral, tem que se criar outro, claro que se tem que criar outro, porque o geral depois qualquer pessoa vai ter acesso. Então, diz ali muito claramente que o acesso às denúncias e à sua tramitação tem que ser vedado a pessoas externas. Só pode ter acesso à denúncia o responsável ou os responsáveis pelo canal de denúncias. Portanto, jamais colocar isto no e-mail geral que pode ser aberto por qualquer pessoa. Isto é que é um não peremptório, está bem? Não sei se há mais alguma questão. Boa tarde, Sofia. Olá, como está, doutora Cátia? Desculpe, doutora Filipa, como está? Tudo bem? Olha, eu só tenho aqui uma dúvida, porque tenho aqui um elemento da direção comigo e estávamos aqui a falar um bocadinho sobre essa situação e queria esclarecer isto. Nós estamos no limiar dos 50 trabalhadores. O que é que acontece? Basicamente vai uma funcionária para casa de baixa, temos que fazer uma substituição e andamos constantemente nisto. Nestes baixas e substituições, diga uma coisa, para todos os efeitos, nós temos mais trabalhadores ou considera na mesma aos 50 para avançar? O número que se tem que considerar é o número que consta do ano passado do vosso relatório social único. Se no vosso relatório único ou relatório social da empresa se eram menos do que 50 trabalhadores, é esse o número que vocês este ano vão ter por referência. Se bem que, de cada vez que me fazem a pergunta, naquelas entidades que estão ali nos 49, 50, 51, eu digo por defeito façam. Pronto. Ok, pronto. Tínhamos um bocadinho essa dúvida e o doutor Magalhães estava aqui a acompanhar-me e pediu-me para colocar essa questão. Pronto, nós já avançamos com o código, contudo, efetivamente. Estávamos agora a ponderar a situação do canal de denúncia no site institucional, com o tal link para direcionar para um e-mail criado especificamente para ter, então, dois responsáveis, que sejam eles... É uma boa dúvida. Pronto, acho que sim, não é? Pronto, era só mais para ele ficar com essa dúvida esclarecida, está bem? Muito obrigada e já agora parabéns por tudo que está otimamente, tudo muito bem explicado, está bem? Obrigada. Obrigada, que querida, obrigada. Andreia Simões diz: temos de remeter o plano de prevenção de riscos ao MENAC. Já deviam ter feito até ao dia 14 de fevereiro. A qualquer momento podem fazer e devem rever. Quando virem que não está suficientemente perfeito, podem substituir por outro. Têm que remeter o plano de prevenção de riscos, o código de conduta, as evidências de que houve formação, a evidência de que já têm disponível o canal de denúncias e ainda a nomeação do responsável pelo canal de denúncias. Era obrigatório até ao dia 14 de fevereiro. Se o fizerem agora, não será grave. Pronto, mas em todo o caso, o prazo já foi. Mas considerando que também, eu acho que o Estado aqui foi muito goloso, porque estiveram tanto tempo para operacionalizar o site e depois de estar operacionalizado, deram-nos 3 meses para submetermos toda a documentação. Mas nós já estamos habituados a que as coisas funcionem assim, portanto. Só quando há um apagão é que depois eles adiam os prazos. Por acaso não houve apagão nesta altura. Pronto. Não.
Bom, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Muito bem. Sofia Mendes, força. Não é. Está só a Eu dizer a queria pôr a mão no ar, mas cliquei no emoji errado, na reação errada, mas que era para pedir para falar. Peço desculpa. Então, tenho duas outras questões que se calhar até são muito simples e até estranhas para a maioria, mas enquanto estava a ouvir isto tudo, que me ocorreram. Nomeadamente, na colocação da hipótese da recepção de denúncias presencialmente ou telefonicamente, se, quando publicitamos isto internamente, se deve ser dito para uma denúncia presencial, deve dirigir-se ao sítio tal, porque Sim. nós temos, por exemplo, 4 equipamentos, e portanto será num determinado sítio, que será o sítio onde estarão os responsáveis do canal de denúncia. Mas isso não vai acontecer nunca. Isso, vocês vão ter que dizer, para ela fazer a denúncia desta maneira, tem que pedir uma reunião com o responsável do canal de denúncias. Portanto, ela não vai fazer, não vai chegar a um equipamento social e não vai chegar lá e fazer a denúncia. Tem que pedir a reunião. Pronto. Esse pedido de reunião pode ser feito no e-mail ou pelo telefone. Isso está tudo bem explicadinho no manual, que é como é que o pode fazer. E se o pode fazer ou não, porque vocês podem não admitir essa possibilidade, por isso simplesmente não. Pois, Sim. era essa outra pergunta, porque me pareceu que efetivamente que tínhamos que permitir Não tem, não temos... tem. Ok, Não tem ok, que permitir, podem permitir ou não, e colocar desde ok. logo que é admissível ou não. Aliás, dá algum trabalho até fazer dá muito, eu acho que até dá muito trabalho, eu pessoalmente não sou assim muito apologista disto, porquê? Porque as pessoas nem sempre se conseguem expressar da melhor maneira e, portanto, elas dirigem-se perante o responsável pelo canal de denúncias, dizem aquilo, expressam-se nas suas palavras, mas se calhar aquilo que elas queriam dizer é uma coisa diferente. Nós fazemos uma ata e também lá está prevista uma minuta dessa ata daquilo que elas nos disseram, mas não, e apesar de serem elas a assinar a ata, nós não estamos livres de depois nos dizerem que não foi bem isto que eu quis dizer, vocês é que perceberam mal. E eu tenho sempre esta coisa porque as pessoas não se expressam muitas vezes muito bem e depois passam um ónus para o lado de cá. Pronto. Ok, eu pensei que nesta necessidade de dualidade entre expressão por escrito ou expressão verbal, não digo que, por exemplo, a questão da reunião, do presencial, mas, por exemplo, a questão do telefónico. Pessoas, por exemplo, que não consigam escrever bem. O telefone só se vocês o admitirem, foi uma das possibilidades, não é uma Ok, obrigação. pronto. É porque nós inicialmente só, quando divulgámos, só privilegiámos a questão do e-mail e do por correio. Assim sendo, estamos legalmente corretos. Como vos mostrei naquela FAQ 13 do MENAC. Ok, pensava que tinham que ser cumulativas. A minha outra pergunta, Acho desculpa que aqui, eu acho que aquela FAQ está ótima para descansar relativamente ao facto de que qualquer um deles é válido. Eu aqui pus os 4 mais baratos, mas podia ter posto só um, pronto. ok. E depois, de fazer só mais uma outra pergunta, nunca o responsável de cumprimento normativo deve ser um dos elementos da equipa de gestão do canal de denúncia. Ou sim? Por acaso, na maior parte das vezes acaba por acontecer isso. E Ok. simultaneamente o encarregado de proteção de dados. Ok, pronto, ok. E agradecer. Não há nada que o impeça. E como na prática é comum a estes três, a questão da isenção e da imparcialidade e de alguns conhecimentos na área jurídica, a maior parte dos casos que eu conheço recai sobre a mesma pessoa o exercício destas três funções. Sim, nós aqui internamente, eu fiquei nomeada realmente responsável do cumprimento normativo, mas temos uma equipa de mais 2 pessoas para a gestão do canal. Aliás, na prática são elas que estão a fazê-lo, a acompanhar diariamente a verificação da recepção, pronto, mas era importante. Agradecer ao DPSS Porto, à doutora Filipe e à doutora Sara. Aqui em Lisboa estamos a usar muito do vosso conhecimento e a aproveitá-lo e agradeço imenso E por fazem toda a bem, ajuda. Sejam bem. fazem bem porque foi aquilo que eu vos disse no início, que eu não conheço mais nenhuma união que faça isto. E mesmo a nível privado, normalmente até o DIP se antecipa naquilo que são os temas que depois empresas privadas mais tarde acabam por começar a dar formação. Portanto, acho que fazem lindamente em fazer isso. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada. Não sei se há mais alguma questão. Partilha, comentário, Desabafo. também. Alguma. Aliás,
seria interessante até alguma partilha de algum caso que já tenha acontecido de denúncia que fosse num tema que tivesse enquadrado e depois os devidos considerandos após, não é? Já tive Hum. denúncias no âmbito da contratação pública. Muito agradecer à doutora Filipa a disponibilidade, como sempre, informar que nós ainda vamos dinamizar até ao final deste mês mais 2 webinars, um sobre o serviço de apoio domiciliário, com a novidade do despacho da deliberação 135 do Conselho Diretivo, e ainda um sobre o resgate dos fundos de compensação, que temos até ao final do ano 2026 para o Estado, para não reverter para o Estado esse dinheiro, não é? Que é vosso. Portanto, estejam à vontade para se inscrever e participar nas ações. Desejar-vos um bom resto de tarde e estamos disponíveis, como sempre, para o que necessitarem. Portanto, qualquer coisa, qualquer dúvida, contactem-nos pelos nossos canais.